Sabe aquela ideia de que a gente não vê o mundo como ele é, mas como a gente é? Pois é, a forma como a gente enxerga a vida tem um poder enorme de moldar a realidade que a gente vive. E nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nisso, explorando como uma mudança de perspectiva pode literalmente mudar tudo. E para começar, olha só que frase potente da Anais Nin. Ela resume assim de forma genial o ponto central de toda a nossa conversa. O que a gente percebe do lado de fora é, na verdade, um grande espelho do que a gente é por dentro. É um ponto de partida e tanto para a gente pensar. E isso nos joga direto no nosso primeiro grande ponto. A maneira como uma pessoa define o que é a vida acaba, no fim das contas, determinando o destino dela. É como se fosse uma lente, sabe? Uma lente que influencia onde a gente investe nosso tempo, como a gente gasta nosso dinheiro e, claro, o valor que a gente dá para os nossos relacionamentos. Então vamos fazer um exercício rápido. Se alguém pedisse para imaginar a vida, qual imagem viria à mente? Tipo, a vida é um circo, cheio de surpresas? Ou é mais como uma maratona, uma longa jornada? Ou talvez um jogo de estratégia? Essa imagem, mesmo que inconsciente, diz muito sobre como a gente navega por aí. E o mais interessante é que essa metáfora que a gente escolhe acaba definindo nossos valores. Pensa bem, se a vida é uma festa, o que mais importa é se divertir, certo? Agora, se a vida é uma corrida, o foco muda completamente. O que importa é ser rápido. É essa metáfora que dita as regras do nosso jogo pessoal. Mas aí vem a provocação. E se essas metáforas que a gente usa no dia a dia forem, de alguma forma, meio incompletas? O ponto de virada aqui é o seguinte: para viver uma vida com um propósito maior, um propósito divino, talvez seja preciso trocar essas ideias comuns por uma nova forma de enxergar a existência. E é exatamente aqui que a Bíblia nos oferece essa nova estrutura, com duas metáforas bem poderosas. A primeira, a vida é um teste. E a segunda, a vida é uma incumbência de confiança, uma espécie de missão que nos foi dada. Vamos dar uma olhada em cada uma delas com mais calma. Então vamos mergulhar de cabeça na primeira metáfora, a vida como um teste. A ideia aqui é que a nossa existência funciona basicamente como uma avaliação constante. Uma avaliação do nosso caráter, da nossa fé, da nossa fidelidade. Mas o que significa teste nesse contexto? Bem, a ideia é que Deus usa as situações da vida, as boas e as ruins, para avaliar quem a gente realmente é por dentro. E isso não é uma ideia solta, não. Palavras como provações, testar, tentar, aparecem mais de 200 vezes na Bíblia. É um tema central. E para não ficar só na teoria, a Bíblia está recheada de histórias de pessoas que passaram por esses testes e saíram mais fortes. É só pensar em José no Egito, na lealdade de Ruth, na coragem de Esther, na fé de Daniel. As histórias deles são exemplos vivos de como o caráter é forjado nos desafios. E o ponto-chave que essas histórias mostram é que nada é insignificante. Cada coisinha, por menor que pareça, cada reação nossa a um problema, ao sucesso, a um conflito, tudo isso contribui para formar quem a gente é. E segundo essa visão, Deus está observando tudo. Mas calma, a ideia não é de um teste para reprovar. Muito pelo contrário, existe uma promessa bem clara sobre isso. A Bíblia diz que Deus nunca vai permitir um teste que seja maior do que a nossa capacidade de suportar. O objetivo, então, não é quebrar, mas sim construir, é fortalecer. Isso nos leva direto para a segunda grande metáfora, a vida como uma incumbência de confiança. A ideia aqui é que a gente é, na verdade, administrador de tudo que recebemos de Deus. Esse conceito de administração, ou mordomia, como também é chamado, parte de uma ideia fundamental. Deus é o verdadeiro dono de tudo. Nosso tempo, nossa energia, nossos talentos, nosso dinheiro, nada disso é nosso de verdade. Tudo foi confiado a nós para a gente cuidar da melhor maneira possível. Para a gente entender isso na prática, a fonte que usamos conta uma história ótima. Um casal foi convidado para usar uma casa incrível no Havaí, e os donos disseram: fiquem à vontade, usem tudo como se a casa fosse de vocês. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles nadaram na piscina, comeram a comida, dormiram nas camas, aproveitaram tudo ao máximo. Mas, e aqui está o pulo do gato, no fundo, eles nunca esqueceram que não eram os verdadeiros donos. Eles estavam só aproveitando os benefícios sem ter a posse real. E é aí que a ficha cai. Justamente por saberem que a casa não era deles, eles cuidaram de tudo com um carinho e uma atenção especiais. E essa é a lição. O padrão cristão é esse. Já que Deus é o dono de tudo, nosso dever é cuidar da melhor forma possível de tudo que Ele nos confiou. E qual é a recompensa por administrar tudo isso com fidelidade?
A parábola dos talentos lá na Bíblia responde isso perfeitamente. As palavras do mestre para o servo fiel mostram exatamente o resultado: reconhecimento, mais responsabilidade e o melhor de tudo, celebração. Certo. Então já vimos a vida como um teste e como uma incumbência de confiança. Agora, para fechar, vamos juntar essas duas ideias e aplicar numa área que, convenhamos, é um teste final para muita gente: as finanças, o dinheiro. Falando bem diretamente, o dinheiro funciona das duas formas. Deus usa as finanças para nos ensinar a confiar nele e também para testar o quão confiáveis a gente é como administradores. Para muita gente, é aqui que o bicho pega. É o maior de todos os testes. E o ponto crucial é que existe uma conexão direta aqui. A maneira como uma pessoa lida com as riquezas deste mundo, ou seja, o dinheiro, determina quantas verdadeiras riquezas celestiais Deus pode confiar a ela. Em outras palavras, responsabilidade financeira e maturidade espiritual andam de mãos dadas. E a gente encerra com essa pergunta, que é bem provocadora e vem direto da fonte. É um convite para uma reflexão bem pessoal. Será que a forma como o dinheiro está sendo gerenciado pode estar, de alguma maneira, limitando o que Deus poderia fazer na vida de alguém? É algo para se pensar, não é mesmo?